E você quer falar com o povo de São Paulo, você tem várias opções de falar com o povo de São Paulo na rua, né? No famoso Jornada do Consumidor. Mas, pô, se entrar no terminal e encontrar o cara sentadinho, tá certo? Fala assim, a trajetória do cara. O cara entrou, sentou, ficou, tem uma tela de 2x1, um pixel sensacional, uma definição. Fala pra mim, o que é o sentimento do cara que tá sentadinho ali? Essa foi uma das grandes preocupações, digamos assim, no design todo o projeto, exatamente esse impacto visual. No entanto que uma das inovações, talvez, da RZK foi a gente não comercializa a tela individual, né? A gente comercializa o ambiente, a gente comercializa o terminal inteiro, né? Então, vamos dizer assim, existe até uma metodologia para você determinar, digamos assim, uma distância de uma tela, e a gente fez uma matemática ali para exceder isso. Então, ou seja, quando você entra no terminal, você não está vendo uma tela, você está vendo uma fila de telas, está vendo a fila de telas do outro lado, então é basicamente impossível você não ser impactado dentro daquele ambiente. E essa coisa do tempo de espera também, ele é muito importante, porque você vê que assim, muito da mídia exterior é isso, ou você tem um tempo de espera, ou eu tenho um lugar de passagem, ou talvez eu tenha um varejo, um lugar para eu fazer uma compra, né? E ali a gente pega um perfil dentro do transporte, tipicamente, que a gente tem, talvez assim, digamos assim, 3 personas, né? Então você tem um pequeno percentual das pessoas que desembarcam rapidinho, que vão ficar ali talvez 2, 3 minutos, mas você tem um outro tipo de persona, que é aquela que entra na fila, vai ficar ali em média de 8 a 12 minutos... E você tem talvez um terceiro perfil, que é aquela pessoa que consome algum serviço dentro do terminal, faz um lanche, deixa um celular, vai visitar uma lojinha de perfume, alguma coisa, né? Porque os terminais hoje um shopping center, viraram um shopping center. E essas, às vezes, ficam ali mais de 20 minutos, meia hora. Então, digamos assim, você tem um impacto visual nessas pessoas ali que é basicamente uma experiência única. E isso me lembra até Deixa eu só fazer uma pergunta. As telas, elas trabalham em ordem unida? Ou você poderia ter... Eu sou um mente inquieta, né? Agora você está falando assim, eu estou imaginando aquele mall lotado de pessoas. Seria possível que o cara tivesse motivos diferentes da mesma comunicação construindo um storytelling? Seria possível isso? Então, excelente a pergunta, tá? Porque isso foi a gente debateu, experimentou muito com isso lá no começo, mas muito. Porque é possível a gente fazer, como você falou. Então, por exemplo, como é que é basicamente o nosso layout, né? A gente tem as plataformas, que são como se fossem umas calçadas, né? Então, você tem 2 ou 3 calçadas dessas longas, em que a gente bota as telas ao longo delas, assim, né? Então fica... Enfileiradas. E elas são face dupla, então de qualquer sentido que você tá indo, você tá vendo ou a frente dela ou as costas dela. Você tá sempre de frente. Você não tem movimento lateral. São dupla face. Dupla face. Você tá sempre no sentido, né? Mas o que aconteceu? Efetivamente, apesar de você ver diversas telas, o desenho é feito que você tem sempre uma focal. Então, alguns testes que a gente fez... esse storytelling de uma para outra, apesar de que ele pode ser feito, a gente optou por não ligar ele assim. E a gente acabou descobrindo uma outra forma de causar esse efeito, que é o quê? A gente deixa, por exemplo, essas plataformas, elas ficam tocando, cada plataforma toca um conteúdo diferente. Então, por exemplo, a gente tem o famoso calhau, né? Ou um editorial, então eu tenho lá uma notícia, um jogo de futebol, ou uma pintura de arte. Aí posso estar passando em cada plataforma dessa um conteúdo diferente. Mas quando entra a publicidade, ele interrompe e sincroniza o terminal inteiro, causando um impacto de dominação visual. Tá? Então, isso é uma característica técnica que, digamos assim, a gente... talvez é trivial quando você olha para ela, mas tecnicamente é relativamente complexo você fazer esse tipo de sincronia. Porque a gente tem, em termos de equipamentos, são equipamentos diferentes em cada plataforma daquela. Então, digamos assim, eu mandar o mesmo conteúdo numa plataforma é basicamente uma distribuição de vídeo. Eu replico aquela saída de vídeo várias vezes. Mas para eu sincronizar ela entre as plataformas, é uma complexidade maior. Tem que fazer uma sincronia por rede, enfim, existe toda uma tecnologia, uma sincronização por frame, porque se você fizer uma sincronia por tempo, ele perde, porque
Enfim, não é um treco muito simples. Então isso foi um dos grandes impactos visuais que a gente consegue promover, esse aspecto de dominação visual. Você entrou, tá passando uma coisa, entrou a publicidade, interrompe tudo. Aquele impacto visual. Abre aquele mesmo colorido, digamos assim, ilumina todo o ambiente, né? E isso a gente entendeu tem um valor enorme, né? Então eu ia comentar de uma pesquisa, que talvez uma das primeiras pesquisas que eu vi, assim, de Digital Out of Home em 2004. Era uma pesquisa que a Panasonic fez. Puxa só um pouquinho o microfone para você. Pra cá, assim. Aí. É uma pesquisa que a Panasonic fez em 2004 em 2 shoppings. A gente, por sinal, apesar dos terminais serem o nosso foco principal, a gente tem 2 shoppings também em São Paulo. Tem o Catarina Fashion Outlet, que fica logo fora de São Paulo, ali em São Roque. E tem o Shopping Raposo também. Então a gente também está, né, flertando com essa área. Digamos assim, depois a gente pode até falar um pouco mais, porque eles oferecem características de teste, de brincar com a tecnologia um pouco diferente do terminal, então a gente gosta dessa variedade. Mas, voltando a essa pesquisa de 2004 da Panasonic, imagina, 2004, né? Essas telas finas como plasma, LCD, não tinha LCD, era tudo plasma, né? E era uma novidade, né? Então o que eles fizeram? Eles pegaram 2 shoppings. Um shopping era um shopping classe A, super babambam, digamos assim, talvez como um Catarina, talvez aqui como esse Village. O Village, sabe? Como talvez o Cidade Jardim lá em São Paulo. Enfim, e ao lado tinha um shopping que era um shopping bom, mas não era essa coisa, né? Não tinha acabamento de ouro no banheiro. Não era luxo. Não era luxo, né? E o que eles fizeram? Eles colocaram as telas só no shopping B e não colocaram no shopping A. E eles fizeram uma pesquisa antes e depois da instalação das telas sobre a percepção arquitetônica do ambiente. E depois da instalação das telas, a percepção foi que os 2 locais eram de luxo. Então a conclusão que você chegava assim era que, vamos dizer assim, centenas de milhares de reais de investimento em telas criava uma percepção de milhões de reais em acabamentos e arquitetura e tal. Então, de certa forma, junto com essa renovação dos terminais, a colocação das telas trouxe também uma dinâmica, uma vida, digamos assim, um ar de modernidade mesmo. Eu lembro até a gente instalando, até com um dos nossos colaboradores, talvez um dos nossos colaboradores que menos aparece, mas é um colaborador de uma presença gigantesca dentro da empresa. Nosso amigo César, né? E aí eu lembro que a gente instalando lá no Tatuapé uma noite, assim, 2h30 da manhã lá, eu justamente fazendo essa coisa que você estava dizendo, que era... Nesse momento a gente estava fazendo uma imagem em cada tela diferente, né? Então, e tinha um ajuste fino, um pixel para cá, um pixel para lá, e o César me ajudando. E aí, de vez em quando apareciam umas pessoas, às vezes até um morador de rua, ou um funcionário, e as pessoas vinham, a gente 2h30 lá querendo terminar o negócio, e falando assim, gente, olha, poxa, estou adorando isso aqui, sabe? Isso aqui iluminou esse ambiente, poxa, que legal essas imagens, sabe? Então isso foi dando aquela... Vamos dizer assim, não é só o trabalho pelo trabalho, mas isso traz uma satisfação também. A gente está fazendo aquilo ali, a gente vê que melhorou, né? Quer dizer, imagina assim, as pessoas, o paulistano médio ali passa, sei lá, tem gente que passa 10 vezes, o cara vai de manhã, volta, então 10 vezes que o cara passa naquele terminal ali. Então tem um percentual da vida daquela pessoa que é ali dentro. Então você fazer uma melhora nesses ambientes aí, vamos dizer assim, é parte, digamos assim, do que a gente foi entendendo também. A missão, não só... Sim, sim. Né? Vamos dizer assim, a gente entendeu que o nosso cliente é a marca. Né? O nosso cliente é a marca. Só que, de certa forma, você tem uma lógica em que a gente pode dizer que a audiência foi colocada em primeiro. Né? Então, assim... Eu tenho que... a lógica é que é a marca quem paga a conta. Ele é que eu tenho que atender. Mas a gente falou assim, não, olha só, aqui a audiência vai ser colocada em primeiro, porque o local é legal, as telas têm... Eu faço controle de brilho, essas telas não estão estourando a luz na cara de ninguém. Tem todo um respeito naquela comunicação que foi feita. Por exemplo, uma coisa que a gente adotou, que é, vamos dizer assim, talvez uma assinatura nossa. A gente faz um crossfade entre as imagens para não ficar muito pisca-pisca, sabe? A gente... o noticiário, né? Então você vê assim, existe na mídia tradicional uma exploração do medo, porque o medo, de certa forma, é uma porta
para a sugestão, ele abre a nossa capacidade de sugestão. Então a gente completamente erradicou qualquer mensagem de violência, política, não tem. A gente falou assim, olha, a pessoa já chega aqui num dia a dia estressante, aqui a gente vai tentar suavizar isso, né? Então a gente colocou, cara. Né, a gente colocou então talvez a audiência no projeto em primeiro local, o concedente, que é quem permite a gente estar ali dentro, né? Então, por exemplo, alguns desses terminais é do próprio grupo. É uma empresa diferente, tá? A gente às vezes briga com eles e tudo, é do mesmo grupo. Mas outros não, outros são concedentes, são outros concedentes que não são do grupo. E por fim a gente colocou a marca. E a gente viu que essa forma é o que dá o maior resultado para a marca. Entendeu? Então foi um dos, digamos assim, um desses aprendizados aí que a gente